Oi, gente, boa noite. Tudo bom com vocês? Como que vocês estão? Estão conseguindo me ouvir? Gente, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as 3 principais técnicas da atualidade. Eu vou só esperar um pouquinho pra ver se mais pessoas conseguem entrar na live aí, pra poder estar acompanhando todo mundo junto, ninguém fica de fora. Ai, obrigada, Kelver Souza. Está amando. A forma de aplicar é realmente o meu grande diferencial. É aquele famoso, uma aplicação bem feita, você não precisa ficar maquiando nada no lavatório. Gente, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Estaremos hoje falando sobre as 3 principais técnicas da atualidade: morena iluminada, técnica Summer Blonde e técnica Total Blonde, super mega loura. Gente, hoje eu vou fazer a live um pouquinho diferente. Como são 3 técnicas, cada técnica eu vou explicar um pouquinho como que funciona, quais os benefícios, qual a diversidade de tonalidade que eu posso estar usando, com as diferenças entre as 3 técnicas, tá? E a cada técnica que eu comentar, morena iluminada, a gente vai abrir uma caixinha de perguntas, tá? Vocês podem ir me mandando aí todas as perguntas de vocês sobre as dúvidas da técnica do morena iluminada, que no final eu vou estar respondendo, separando 5 perguntas para estar respondendo aqui para vocês. Comecei a falar sobre a técnica Summer Blonde, no final vou separar 5 perguntas sobre a técnica do Summer Blonde para estar aqui respondendo vocês. E a da técnica Total Blonde, a mesma coisa, tá? Vamos lá? Posso começar então? Gente, vou começar aqui falando sobre a técnica do morena iluminada, que é uma das técnicas mais tranquilas, mais fáceis para vocês estarem começando a dar os primeiros passos na descoloração. Não precisa agredir muito do cabelo, então é uma técnica que facilita muito você atingir o fundo de clareamento correto, sem danificar o cabelo. É uma técnica que, como não danifica, então pode ser feito em cabelos que tenha coloração, desde que seja feito um teste de mecha para ver se consegue atingir realmente a tonalidade desejada. Técnica morena iluminada tem uma diversidade de formas de ser feito. A mesma técnica do morena iluminada pode ser feito em várias tonalidades também. E isso é uma das coisas que eu mostro em curso. A técnica do morena iluminada, como você trabalha com uma quantidade menor de mechas, então dá pra você treinar bem, tá? Hoje, a maneira que eu ensino a técnica do morena iluminada é costurando, tá? Pra ficar com bastante tonalidade mesclada. E uma das coisas também que eu gosto muito é de deixar várias tonalidades no morena iluminada. Exemplo, quando a cliente me pede um morena iluminada mais caramelo, eu acabo deixando alguns fiozinhos mais dourados, outros bem caramelos, para não ficar tão visualmente só uma cor. Eu gosto dessas nuances. Então, por isso que eu trabalho com a técnica do morena iluminada, costurando também, tá? Aí você me pergunta, Ana, como eu vou aprender isso? No meu curso eu ensino como fazer uma perfeita aplicação de técnica de morena iluminada. Inclusive, falo muito sobre a diferença de tom. A técnica do morena iluminada, pra mim, hoje, é uma das mais versáteis. Por quê? Porque eu posso ter tonalidade até de um loiro perolado com a técnica do morena iluminada, que já vai me dar um outro estilo de luzes, um outro estilo de técnica. Dá para trabalhar no dourado, dá para trabalhar no caramelo, dá para mesclar essa diferença aí de cor entre um caramelo, algumas mechas mais douradas e deixar bem mesclado. Para mim hoje a técnica do morena iluminada é uma das que mais
você consegue aí ter uma dá pra você ter várias tonalidades com uma técnica só. Além de você conseguir, com certeza, praticar bastante, porque é uma técnica que mesmo você errando, dá certo. Porque é quase impossível o erro no morena iluminada, porque a quantidade é menor, a forma que eriça é grande também, então é muito difícil você fazer algum tipo de marcação com a técnica do morena iluminada. E eu particularmente gosto muito. Dá para fazer retoque de raiz com a técnica do morena iluminada. Como que eu vou fazer um retoque de raiz com a técnica do morena iluminada? É só você eriçar mais próximo da raiz. Por quê? O que eu ensino assim no meu curso, que uma das coisas que você consegue fazer essa diversidade de cores com a técnica, é porque o eriçado, você controla ele, você controla a distância da raiz que você queira que fique. Então, por exemplo, se eu faço um moreno iluminado, costurado, só que na hora de eriçar eu faço mais próximo da raiz, então eu vou ter mechas da técnica do moreno iluminada mais rente à raiz, com a tonalidade que você desejar. Pode ser uma tonalidade mais fechada, quanto a mais clara possível, e dá um resultado incrível. Se eu faço uma aplicação de morena iluminada e pego um eriçado de uns 4 dedos da raiz, mais para fazer um eriçado, para deixar só com uma distância de 4 dedos, mesmo sendo uma técnica costurada do morena iluminada, com diversificação de tonalidades, então já faz um outro efeito, já faz aquele efeito estilo ombre hair, só que um pouco mais próximo da raiz. Se você quer um eriçado mais distante da raiz, você já consegue pegar do meio para cima. Tudo isso na técnica do morena iluminada, você consegue ter vários tipos de resultado. Inclusive, eu tô para mostrar para vocês essas diferenças de cores com a técnica do morena iluminada, que eu faço muito aqui no salão. E sempre quando eu faço, como eu gravo sempre aí pra vocês stories, eu sempre falo, olha gente, hoje eu vou fazer uma técnica do morena iluminada, só que com outra tonalidade. Já fiz com perolado, com dourado, com mel, com com 2 tonalidades, caramelo e dourado, e fica um sucesso. Então a técnica morena iluminada dá para praticar bastante. Para quem é iniciante, é a melhor técnica para se trabalhar, para se testar. E é uma coisa muito louca, porque você vai se apaixonando. Conforme você pega a prática do morena iluminada, é onde você vai subindo as casinhas. Você consegue fazer um summer blonde, depois que você pega a prática do morena iluminada. Depois da prática do summer blonde, você consegue tranquilamente com total blonde. E a técnica do morena iluminada dá para explorar muito bem, tá? Vou falar aqui pra vocês agora. Quero saber quais as perguntas que vocês têm sobre o morena iluminado. Não deixe de comentar aqui pra mim, que no final eu vou pegar 5 perguntas para poder responder aqui pra vocês, tá? Então hoje, agora nesse momento, estou falando sobre a técnica do morena iluminada para quem tá chegando agora. Hoje eu vou conversar sobre as 3 técnicas, as 3 principais técnicas da atualidade que você precisa saber para poder ser um cabeleireiro aí que pode atender qualquer tipo de cliente e não ficar recusando o cliente. Tem muita gente que às vezes por falta de conhecimento acaba recusando muito os clientes, tá? Então, nesse momento a gente está falando um pouquinho sobre a diferença de tonalidade com a técnica do morena iluminado, tá? E a técnica do morena iluminada, eu geralmente faço costura, pra gente ter bastante diferença de tonalidades mais para as pontas. Então, é uma técnica bem versátil. Dá para explorar bem e dá para ter muita prática na técnica do morena iluminado. Já temos umas 5 perguntinhas aí? 3. Gente, pode mandar pergunta que eu tô aqui. Qual a tonalidade ideal para um moreno iluminado? Qual a tonalidade ideal para uma morena iluminada?
Eu sou suspeita a falar, eu não gosto muito do caramelo, tipo, sozinho. Eu gosto do caramelo com nuances douradas, ou seja, pra mim a cor que eu mais gosto é um morena iluminada com duas tonalidades na mesma técnica. E isso é possível, e é uma das coisas que eu mais faço. Porque quando a cliente ela olha pro cabelo, ela não consegue enxergar uma definição de cor do morena iluminada. Tem gente que olha, bate o olho e fala, nossa, esse é caramelo. Ai, esse é um pouco mais avelã. Ai, esse é um pouco mais mel. Ai, esse é mais achocolatado, mais puxado pro marrom tabaco. Então, eu gosto de quando o cliente olhar no espelho, não conseguir identificar qual é a tonalidade do moreno iluminado. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com dois tons no moreno iluminado. Aí você me pergunta, nossa, Ana, como que você faz duas tonalidades numa técnica só? É simples. Algumas mechas eu deixo clarear um pouquinho mais e outras um pouco menos. Assim eu consigo ter dois tons no mesmo cabelo. E eu amo, 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 amo o efeito que dá. Vamos para a próxima pergunta. Qual a divisão melhor do moreno iluminado? Qual a melhor divisão do moreno iluminado? Gente, eu vou responder essa pergunta, mas que serve para qualquer tipo de técnica, tá? A melhor divisão para ser feito qualquer tipo de luzes é a divisão em V, tá? Que é o formato certinho da cabeça do cliente. Então, em V sempre vai ser a melhor divisão para você fazer qualquer tipo de luz, não só do moreno iluminado. Próxima pergunta. Quando a cliente vem com o resto de outras mechas e vem fazer moreno iluminado, o que você faz com as mechas antigas que estão no cabelo e que não vão clarear? Estão me perguntando aqui sobre o que eu faço quando chega cliente que tem diferença de cor, com resto de coloração. Acho que é isso, né? Base natural. Deixa eu dar uma lida nessa pergunta aqui para conseguir explicar melhor para vocês. Ó, a Tamara mandou uma pergunta assim: quando a cliente vem com o resto de outras mechas e vem fazer moreno iluminado, o que você faz com as mechas antigas que estão no cabelo, que não vão mais clarear? Nesse caso, é muito difícil a cliente vir com umas mechas muito claras. Mas se ela tiver mechas claras, para um moreno iluminado, porque o moreno iluminado ele não é uma tonalidade muito clara, não é algo que seja muito visível. Então as mechas que já tem nesse cabelo, geralmente eu não faço nada, pelo contrário, eu reutilizo as mechas antigas desse cabelo. A menos que as mechas antigas sejam de cores escuras, tá? Pode acontecer. Então, se eu precisar de uma tonalidade um pouco mais clara da técnica do moreno iluminado, então eu faço luzes em cima de luzes. Desde que a gente tenha feito um teste de mecha para ver se esse cabelo ele tem saúde para aguentar uma descoloração em cima da onde já foi descolorido. Mas na técnica do moreno iluminado não tem tanto problema a cliente ter mechas antigas, porque como a gente geralmente usa uns tonalizantes mais fechados, então na hora que você mistura ele todo, o cabelo se mistura, dá um efeito bem legal. Então não é um problema fazer um moreno iluminada em quem tem mechas antigas. Próxima pergunta, tá, gente? Quanto tempo você leva para fazer uma montagem? Aí é onde que tá uma das melhores coisas do moreno iluminado. É muito rápido, é muito prático. Você não gasta tanta quantidade de produto para poder estar fazendo morena iluminada. É um dos cabelos que clareia com mais facilidade, ou seja, você não fica 5, 6 horas fazendo um moreno iluminado. O moreno iluminado ele te dá muita praticidade. Mas hoje o moreno iluminada eu já fiz em meia hora. Mas quando a cliente tem muito cabelo, eu faço em 2 horas, 2 horas e meia. E pouco cabelo, até em meia hora eu já cheguei a fazer. Principalmente, que todo mundo aqui acho que vai concordar comigo, quando você já conhece o cabelo da sua cliente, tudo isso facilita, porque você
conhece o gosto da sua cliente, você conhece a saúde do fio da sua cliente, então tudo isso facilita para no dia que você for executar o procedimento de luzes ser muito mais rápido. E a técnica morena iluminada é onde você consegue encaixar mais clientes também, porque também é aquela. Hoje eu faço no máximo 3 luzes por dia, mas se me pedirem todas as luzes do dia for morena iluminada, eu consigo fazer até 6 luzes no mesmo dia, porque o morena iluminada me traz essa praticidade. Próxima pergunta. Jo Alencar. Durante seu curso, percebi que você não trabalha com luzes na touca. Gostaria de saber o porquê. Adoro. Gente, quando me perguntam sobre luzes na touca, eu amo. Por quê? Porque luzes na touca não te dá o poder de você enxergar aonde você quer desenhar. Por quê? Porque tem uma touca na cabeça da cliente. Então, você vai ficar puxando de fiozinho em fiozinho, você não consegue dar uma nuance de uma franja marcada. E olha que eu também nem posso julgar muito sobre o uso da touca para fazer luz, porque eu já vi pessoas que fazem luzes na touca, quando sabem trabalhar de verdade com touca, fazem um cabelo assim sensacional, já vi. Mas a touca, ela não te dá essa liberdade, você vai fazer vários tipos de nuance. Por exemplo, a cliente usa o cabelo, tem gente que é assim, vou dar um exemplo aqui top, gente, prestem atenção. Tem cliente que usa metade assim, ó, do cabelo pro lado. Tem gente que essa é a divisão da pessoa, entendeu? Aí com a touca, quando você colocar a touca na cabeça da cliente para poder puxar a luz, como que você vai definir um contorno bem marcado na divisão que ela usa? E principalmente, ó, outro detalhe, eu tenho muito cabelo novo, ó, vocês estão vendo aqui, muito cabelo novo. Como você vai fazer um contorno bem marcado nos fiozinhos novos dessa cliente? Porque na touca você não tem essa oportunidade de conseguir chegar tão rente, conseguir fazer o desenho. O que é o desenho? O desenho é uma das coisas que eu mais comento com vocês no meu curso. Quem é minha aluna aqui sabe. Quando você vai fazer um loiro, você tem um desenho, você tem um molde de como você quer que fique. E a touca, ela tira esse molde, porque ela tá tampando a cabeça da sua cliente. Então você não consegue desenhar no cabelo da cliente. Você desenha o formato da touca. E eu amo contorno iluminado. O que é um contorno iluminado? Contorno iluminado não é uma franja iluminada. Não é uma franja iluminada. Contorno é uma franja, é a lateral aqui, ó. Olha o desenho que tem aqui, ó, em cima da minha orelha, ó. Olha como que faz o desenho, gente, da franja junto com esse contorno aqui, ó, da costeleta. E o outro contorno é o da nuca, que muita gente não lembra que a nuca existe. E podem olhar, a maioria dos cabeleireiros deixa a nuca do cliente escuríssima. E eu, quando eu vejo, pra mim já é frustrante, porque é uma das coisas que eu mais separo é em nuca. Inclusive, eu tenho uma foto de uma nuca que eu fiz no sábado pra postar pra vocês verem o quanto eu capricho em uma nuca, tá? Então, pra mim, contorno iluminado é franja, lateral e nuca, porque a nuca também faz parte do contorno do rosto, porque ninguém anda olhando o cabelo assim, ó. Ninguém anda olhando o cabelo assim. A gente anda olhando o cabelo de assim. Então, se eu não ver luzes aqui nessa nuca, pra mim eu tô morena. Esquece. E isso você não consegue fazer com a touca. Inclusive, as pessoas que eu já vi que trabalham muito bem com a touca não fazem esse tipo de mechas bem mescladonas, entendeu? Ou faz tipo tudo loirão, ou fazem mechas tipo bem marcada na raiz, estilo costurado. Então, assim, por exemplo, uma técnica de morena iluminada eu nunca vi em touca, mas já atendi clientes que fizeram morena iluminada na touca para tentar ficar estilo ombre hair e não ficou feio, mas é aquilo que eu falei, você não consegue trazer desenho, entendeu? Para as mechas. E isso é uma das coisas que eu mais ensino no meu curso.
E a técnica morena iluminada, por mais que ela seja sutil, ela tem que ter o charme, ela tem que ter os contornos iluminados, ele tem que ter desenho, tem que ser visivelmente uma coisa bem atraente, bem agradável, tá? Então, é por isso que eu não trabalho com mechas na touca. É isso que eu ensino para vocês, a liberdade de vocês poderem desenhar, que através da técnica do moreno iluminado, você consegue ter várias tonalidades e vários moldes de como você quer fazer esse moreno iluminado. E a prática do moreno iluminado é um grande potencial que tem para você conseguir treinar muito para poder avançar aí, para ir para um Summer Blonde, para um Total Blonde, principalmente para quem não sabe nada, tá do zero. O moreno iluminada é a melhor técnica, porque também não agride o cabelo da cliente, porque você não deixa um tom muito claro. Mas se caso você quiser também, com a técnica do moreno iluminado, fazer umas mechas bem claras, vai te dar um outro efeito. E gente, eu recomendo, porque fica top. Vou para a próxima pergunta, tá? Estúdio Joyce, como fazer a manutenção dele em casa? No caso, a matização ou não precisa? Ótima pergunta. Porque pra mim, morena iluminada não tem necessidade de usar matizador. A menos que você use a mecha, um mel mais puxado para um dourado do que para um mel mais fechado. Toda tonalidade que você precisa, que é quente, cores quentes. Por exemplo, hoje, o meu cabelo ele tá um perolado, mas ele não tá um tom branco. Ele tem uma nuance com fundo dourado. Então todas as mechas que vocês fizerem em morena iluminada, que seja tons quentes, não há necessidade de matizador, porque o matizador ele vai esfriar a tonalidade da mecha. E no moreno iluminado, o que é legal do moreno iluminada é esse jogo de cor para a tonalidade quente, a menos, igual eu tô falando, que seja um mel mais puxado com dourado, porque tem muita gente que usa um moreno iluminado mais para um tom dourado. E nesse caso, o dourado, ele tem muita facilidade de ficar parecido com um amarelado. Então, só do dourado para cima que você usa matizador. Caso ao contrário, não tenha necessidade. E se você estiver insatisfeita com a tonalidade do seu moreno iluminada, o que você deve indicar para sua cliente é ir até o salão para você fazer um tonalizante, passar um tonalizante, que tonalizante não é a mesma coisa que matizador, e só um profissional vai poder te ajudar a matizar esse tom do moreno iluminado, por ser com tonalidades mais quentes, tá? Então, não recomendo o uso de matizador para tons quentes, a menos que seja do dourado em diante. Próxima pergunta. A última pergunta, viu, gente? Espero que vocês estejam gostando. Última pergunta do moreno iluminada. Na técnica do moreno iluminada, você divide mechas finas para fazer a montagem das mechas? Não faço mechas finas, mas é aquilo que eu falei. Vocês têm vocês têm várias formas. A partir do momento que você aprende como executar a técnica do moreno iluminada, você mesmo pode colocar um pouco do seu conhecimento e testando várias formas de fazer. Se você quiser fazer com mechas finas ou com mechas grossas, pode ser feito também. Mas aquela coisa, técnica moreno iluminada, se você fizer com mechas finas, vai dar aquelas nuances bem quando a cliente ela tá com medo de fazer mechas. Então, se você quiser fazer umas mechas finas, é as que mais vai deixar com diferença. Dá pra ver um moreno iluminada, mas bem sutil. Então, mecha fina é para quem quer um moreno iluminado, só que bem mesmo sutil, porque o moreno iluminado já é sutil. Agora, você aplicar a técnica do moreno iluminado com mechas finas, então é aquele bem sutil mesmo. Para aquela pessoa que tá morrendo de medo de fazer mechas, fazer uma técnica do moreno iluminada com mechas finas é perfeito. Gente, foi a última pergunta da técnica do moreno iluminada. Então vou passar para conversar agora com vocês sobre a técnica do Summer Blonde, que é uma das mais pedidas aqui no salão. Por que ela é mais pedida? Técnica Summer Blonde, ela tem o poder de você se sentir super loira
e ao mesmo tempo não colocar tanta quantidade de mechas no cabelo e deixar as pontas 100% loiras. Aí você vai me perguntar, Ana, como isso? É aquele efeito de contorno extremamente marcado, que é onde você se vê de frente pro espelho e se sente mega loira por conta da mecha extremamente marcada. Quais são os contornos marcados? Franja, lateral e nuca. Então esses 3 pontos é bastante quantidade, uma boa marcação, e aí com diferenças de tonalidades também, porque tem gente que gosta do tom do morena iluminada na técnica do Summer Blonde, porque tem bastante quantidade de mechas de ponta e de marcações de contorno. Então a técnica do Summer Blonde é isso que ela te proporciona, contornos extremamente marcados e raiz até próximo às pontas, extremamente mesclado. O que significa mechas mescladas? Quando você não vê uma mecha inteira loira, porque tem grande quantidade de fios escuros com grandes fios claros. Então tem luzes e cabelo natural. Então é onde forma o degradê do cabelo e é onde deixa ele bem mesclado. Ou seja, a técnica Summer Blonde, se você quer uma tonalidade platinada, por exemplo, você vai fazer um contorno extremamente marcado, que a sua cliente vai se sentir super mega loira, só que com a parte traseira do cabelo completamente mesclada, deixando somente pontas claras. E isso pode ser usado em diversas tonalidades. Já fiz também do tom do moreno iluminada na técnica Summer Blonde para aumentar a quantidade que a cliente deseja, tá? E todas essas técnicas, tanto de moreno iluminado e Summer Blonde, tem bastante variedade de cor, tá? Dourado, mel, platinado, perolado, amanteigado. E assim, fica muito bom a técnica do Summer Blonde, porque como tem esses fios mesclados, que é o escuro e o claro, então ele não deixa tão forte. Você não fica tão forte, de costas ele tá todinho mesclado. Mas de frente as marcações é o que vai te deixar loira, é o que você vai conseguir ver bem a tonalidade, os pontos de luz bem destacados. E também te promove uma maior durabilidade desse cabelo. Por quê? Porque conforme ele for crescendo, ele não fica marcado. Porque aonde você gosta dele marcado, vai ficar cada vez mais bonito, que é franja, contorno e nuca. O resto ele vai ficando todo mesclado, então ele não fica, ó, igual o meu cabelo, ali não tá tipo travado. Porque aqui, ó, o topo dele ficou bem mesclado a última vez que eu fiz. Entendeu? Porque também dá pra fazer uma técnica do Total Blonde, que foi a que eu fiz no meu cabelo, só com o topinho aqui, ó. Só o topinho aqui da parte de trás, eu deixo ele mesclado. Porque a partir do meio aqui, ó, da cabeça pra baixo, tá 100% loiro. E a técnica do Summer Blonde, ele te dá mais distância de fios mesclados, somente com pontos de luz extremamente claros, extremamente marcados. E uma das técnicas que todo mundo me pergunta, é a mais pedida, é a que a mulherada mais quer, justamente para durabilidade. Por exemplo, uma cliente que faça uma técnica Summer Blonde, ela consegue ficar 1 ano tranquilamente sem fazer as mechas, porque não fica marcado, não fica feio, vai ficando, pelo contrário, vai ficando cada vez mais bonito. Então a técnica Summer Blonde é uma das mais pedidas aqui. E é uma das técnicas que eu ensino em curso. O curso do Método Perfect Blonde, com as 3 principais técnicas, é a do moreno iluminada, a do Summer Blonde e a do Total Blonde. E toda vez que você conseguir ter bastante prática no moreno iluminada, você vai conseguir fazer um Summer Blonde tranquilamente. Summer Blonde dá para ser feito próximo da raiz? Dá para ser feito próximo da raiz, com pouca distância da raiz, e com grande distância, da metade da cabeça para cima. Por quê? Porque ele tem bastante quantidade de fios mesclados. Então ele não marca, independente de seja próximo da raiz, ou com pouca distância da raiz, ou estilo ombre hairzão, que aí ele fica estilo ombre hair, a técnica do Summer Blonde. Então assim, a técnica do Summer Blonde tem essa variedade de tons,
E como ele tem a ponta 100% loira, é uma das mais pedidas pelas clientes também. Porque tem muita gente que não gosta de, igual eu mesma. Eu sou morena, mas eu amo ficar super mega loira. Só que se eu não ver um pouquinho desse topo mesclado, se eu não ver a minha raiz escura, aí eu fico me achando super loira. Eu fico, meu Deus, não tá dando. Não fica tipo Joelma, do Calypso, entendeu? Parece que tá a raiz toda escura, toda loira. E eu não gosto. E a técnica do Summer Blonde, ela te permite ter esse fundo um pouquinho mais mesclado, que é onde vai dar pra ver bem o fundo natural. E aí você se sente, a cliente, na verdade, se sente mais tranquila, por ser mais próximo da cor de uma sobrancelha. Por isso que o Total Blonde eu falo que não é pra todo mundo, porque tem que combinar também. Mas dá pra fazer a técnica também do Summer Blonde, do Total Blonde, somente com o topinho bem mescladinho, que é o que eu faço no meu cabelo, tá, gente? Dúvidas sobre o Summer Blonde, vocês não deixem de mandar mensagem aqui, que eu vou selecionar 5 perguntas para poder estar respondendo vocês sobre a técnica da Summer Blonde, tá? A técnica do Summer Blonde, ela dá um efeito bem praia também, bem praia mesmo, além da durabilidade. Então eu gosto muito, amo o tom dourado na técnica Summer Blonde. A mulherada, não sei porquê, gente, tem um preconceito com a tonalidade dourada. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu amo muito o tom dourado. Por muitos anos eu usei o dourado, porque combina. Você pega um bronze assim, ó, fica show. E a técnica do Summer Blonde no dourado, no caramelo, no marrom tabaco, no platinado, no perolado, no amanteigado, fica perfeito. Eu vou abrir agora então as perguntas que vocês me fizeram aqui, tá? Gente, lembrando que são 5 perguntas, tá? Quem tem franja curta, como faz o contorno? Quem tem franja curta, geralmente eu pego 3 primeiras mechas, porque pra ficar bem aparente, bem visível, mesmo sendo uma franja curta, você tem que pegar umas 3 mechas. Que geralmente no contorno, 2 mechas bem próximo da raiz já faz um contorno legal. Então, no caso, se a pessoa tem franja curta, você faz 3 mechas, uma quantidade maior de mechas bem rente à raiz, que daí ele fica bem marcado, mesmo a pessoa usando tipo a franja de lado, porque tem essa também, né? Tipo, igual aqui, ó, eu joguei meu cabelo de lado e mesmo assim tá aparecendo o meu contorno. Dependendo da franja da pessoa, ela geralmente usa de lado, não usa no meio. Então, às vezes, não dá para identificar tanto o contorno. Por isso que eu indico fazer 3 mechas bem rentes, próximo, para fazer esse contorno de franja, ficar bem legal. E se a pessoa quiser usar no meio ou de lado, ficar bem aparente, bem visível. Próxima pergunta. Pergunta sobre a técnica Summer Blonde, tá, gente? Boa noite. Por que o cabelo embaraça tanto com as mechas? Então, uma ótima pergunta. A técnica do Summer Blonde, ela tem bastante fios mesclados. Ou seja, 2 tipos de fio, o loiro e o escuro. Então, o fio escuro, ele é mais grosso. E o fio que a descoloração, que passa pela descoloração, ele acaba afinando um pouco mais. Então, quando você tá lavando o cabelo, o que acontece? A textura desses 2 tipos de fio, o loiro e o escuro, são 2 texturas diferentes. Então, quando você lava, eles se entrelaçam. Eles fazem o embaraçado. Por quê? Por conta de ser uma textura diferente da outra. Uma textura grossa com uma textura mais fina. Então, aí tem mais facilidade de embaraçar. Porém, tem uma escova apropriada para desembaraçar o cabelo, sem necessidade de quebrar, sem causar o dano ao fio. Que é essa daqui, ó, que eu vendo aqui no salão. Inclusive, quem quiser pesquisar também no Google, ou pedir para eu entregar, fazer envio, eu faço. Ó, esse tipo de escova é perfeito, mas uma coisa que eu vou dar um truque aqui pra vocês, nunca comece a desembaraçar o cabelo pela raiz, porque você tá indo diretamente no nó. Você tem que sempre começar pelas pontas. Por quê? Porque cada camadinha que você vai subindo e desatando o nó, ele vai descendo. Então isso ajuda muito, tá?
Então, o cabelo tende a embaraçar com muita facilidade quando se tem fios mesclados. Aonde tiver fio, por exemplo, quem usa muita técnica do Total Blonde, o cabelo é 90% descolorido. E aí, geralmente, só aqui em cima que fica mescladinho. Pode ter certeza que só aqui em cima vai embaraçar com mais facilidade, porque tem mais quantidade de fio mesclado, ou seja, fio claro e fio escuro. E como eles têm diferença de textura, eles embaraçam com mais facilidade. Próxima pergunta. Posso usar a técnica do Summer Blonde para fazer ombre hair? Sim, a única diferença que você vai fazer é a distância do seu eriçado. Você que vai medir qual a distância que você vai querer da técnica do Summer Blonde, tá? Mas a maneira que se aplica a técnica do Summer Blonde é a mesma, só muda a distância que você vai eriçar os fios, para poder saber qual distância você quer da raiz, qual profundidade você quer que apareça as mechas, ou o que você quer escuro, o que você quer claro. E você consegue controlar isso no eriçado. Inclusive, eu falo muito sobre isso no meu curso, que ensina essas 3 principais técnicas, tá? Próxima pergunta. Qual tonalidade você mais faz na técnica Summer Blonde? Qual tonalidade? É do perolado. A tonalidade da técnica do Summer Blonde é o perolado. Mas eu faço também, porque, gente, aqui eu sou especialista em loiros. E qual é o tom que a mulherada sonha em ter e não consegue? É a tonalidade que eu faço, que é o do perolado claríssimo, platinado, mechas bem branquinhas. Porque eu falo que o branco, gente, o branco é o branco. O branco, você não vê ele nem pro prata e nem pro dourado. Branco é branco, entendeu? E o Summer Blonde, o que mais me pedem é o tom perolado, que tem uma nuance levemente dourada, que é tipo o meu é bem peroladão. Principalmente por conta da minha tonalidade, né? Porque eu tenho a nuance mais dourada do corpo. Então, combina muito. E geralmente o perolado combina com qualquer tipo de tonalidade de pele, seja morena, seja negra, seja muito branquinha também. Então, assim, o perolado é o que mais se destaca. Próxima pergunta. Última pergunta, hein, gente? Para fazer o cabelo extra claro, você só faz em quem não tem progressiva? Qual critério você usa na hora da avaliação? Gente, pra mim a única coisa que me impede de atingir o nível mais alto do loiro é coloração. Porque a coloração que tenha dentro desse cabelo, seja castanho claro, marrom, vermelho, qualquer cor que tiver de coloração nesse cabelo, ele já vai me impedir de atingir o nível mais alto do loiro. Por quê? Porque a coloração que tem nesse cabelo, no cabelo dessa cliente, ela pode alterar o tom do loiro que eu fizer. Então, essa é a única regra que eu não gosto, entendeu? Mas eu faço luzes sim, atinge um nível bem claro, mesmo tendo coloração, desde que seja bem explicado para a cliente, que talvez não fique o tom que ela desejou. Então eu mostro para ela um outro estilo, uma outra tonalidade que provavelmente vai ficar nesse cabelo se ela tem coloração. Tem casos que eu já me surpreendi. Eu fiz semana passada, que eu tô para postar essa semana, que tinha uma coloração na altura de um 6, e o 6 ele tem um fundinho mais marrom, mais quente. E eu achei que pudesse alterar muito o tom do loiro que ela me pediu, que foi o perolado. E eu achei que esse perolado podia se transformar num dourado, mesmo eu atingindo o tom perolado. Porque o fundo do marrom, ele ainda ia estar lá. E esse fundo quente, ele ia alterar o tom da minha mecha no cabelo dela. E na verdade a gente se surpreendeu e o cabelo dela ficou a coisa mais linda do mundo, ficou bem perolado. Eu acredito que vocês tenham acompanhado, que foi na semana passada, o cabelo da Rose. Lindo o cabelo dela ficou. E foi um cabelo que surpreendeu. Porque também quando eu vejo que tem saúde, eu deixo abrir tranquilamente. Se a cliente tem progressiva, botox, esse tipo de coisa,
não me impede de atingir o nível mais alto do loiro, desde que tenha um tempo, já um intervalo bem grande, distante, né, na verdade, para poder estar fazendo as luzes. Não se faz luzes com quem fez botox recente, progressiva recente, qualquer tipo de coisa que cele o fio próximo do dia de fazer luzes. E eu geralmente recomendo 3 meses, no mínimo. É a última pergunta, não foi? Tem mais uma, vai? Vou dar esse boi pra vocês. Qual é o segredo para chegar às mechas na raiz e não manchar? Faço eriçado e mesmo assim às vezes tem que esfumar. Olha, geralmente o maior erro, existe 2 tipos de mancha, né, quando faz o eriçado, porque o eriçado de verdade é muito, muito difícil de manchar. O que pode estar acontecendo é o papel escorregar um pouco, você faz o eriçado, faz a aplicação do papel e conforme você leva essa sua cliente para o lavatório, essa cliente começa a mexer, você começa a mexer nos papéis e esse papel ele desce, ele cede um pouco. Ele talvez às vezes não manche, mas ele fica com aquela diferença de cor bem na partezinha que deu uma escorregada. Por quê? Porque ali ele está mais exposto, provavelmente o pó descolorante secou e é por isso que dá uma alteração de cor. Então nesse caso o que eu recomendo é você abrir esse papel, reaplicar o produto e fechar ele bem certinho para não ficar descendo. E caso você esteja manchando, será que é essa patinha? Porque tem essa patinha e essa patinha que fazem no cabelo, que é essa nuance mais dourada, que dá essa diferença de cor, é essa mesma situação. Provavelmente desceu e está descolorindo com diferença de cor. Então você tem que reaplicar o produto para não ter diferença de cor, porque onde ele está bem encharcado de pó descolorante, ele abre lindamente, mas aonde tem uma quantidade menor, e isso é uma das coisas que eu ensino no meu curso, porque a aplicação tem que ser perfeita, para não acontecer nenhum tipo de mancha e nem chegar lá no lavatório, sair igual doida, apagando todos os erros, porque, gente, pode esfumar? Pode esfumar, eu não sou contra esfumar, mas uma hora esse cabelo vai desbotar, sua cliente vai olhar no espelho, vai ver aquela faixa marrom e não vai gostar do resultado, além de te atrapalhar futuramente numa nova descoloração. Caso você manche no eriçado, infelizmente a única solução é esfumar. É por isso que eu falo que uma aplicação bem executada, perfeita, não te dá transtorno no lavatório. Você não precisa sair apagando, esfumando e corrigindo qualquer imperfeição. Que isso esteja bem claro, hein, gente? Não tem desculpa, meu curso tá aí e eu falo muito sobre isso. Porque, inclusive, a minha promessa é de como fazer mechas, tanto na técnica do Moreno Iluminada, Summer Blonde e no Total Blonde, sem necessidade de fazer o uso do tonalizante para esfumar a raiz, tá? E hoje, se eu preciso esfumar algum tipo de cabelo aqui dentro do meu salão, acho que dá uns 20%. 20% da minha clientela eu tenho necessidade de esfumar. Qual situação eu esfumo um cabelo? Quando o cabelo da cliente é extremamente escuro e acaba marcando, aí não tem jeito. Às vezes não deu diferença de cor, mas ficou marcado. Por quê? Porque é muito escuro. E aí precisa sim, porque tem marca de transição entre o cabelo natural e a mecha. E geralmente, tá? Lembrando, eu só esfumo, quando eu esfumo, a única parte que eu esfumo é o contorno, tá? O contorno. Por quê? Porque é a única parte que eu gosto dele bem marcado. O resto, você controla tudo no eriçado. E é isso que eu ensino. Enquanto mais você eriçar, mais você fazer a sua aplicação perfeita de mecha, mais tranquilo vai ser o seu lavatório. No máximo que você vai ter necessidade de esfumar somente um contorno. Vamos para a técnica do Total Blonde, é que eu amo de paixão, porque ela é muito difícil de se fazer. Mentira, é a técnica mais fácil de ser feita. Porém, é a técnica mais exigente. Quando eu falo exigente, é na situação do cabelo ter saúde, de escolher bem a cliente que possa ter um Total Blonde, porque se a cliente ela não gosta de cuidar do cabelo, já nem faça. Porque é uma técnica que é 90% do cabelo descolorido, e se você colocar o seu trabalho
na cabeça de uma cliente que não cuida do cabelo, essa cliente, ela vai detonar você como profissional, tá? Infelizmente isso acontece e é a realidade. Não tô conseguindo. Eu não sei como é que faz. Vai ter que entrar e sair dessa merda do mundo. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Ai, voltou, graças a Deus, porque já é a segunda vez que eu faço live com vocês, gente, que me ligam aqui, mesmo o celular estando em modo offline. Não sei o que acontece. E aí acaba acontecendo isso. Gente, voltando ao assunto da técnica do Total Blonde, tá? Técnica Total Blonde é uma técnica maravilhosa. Não é uma técnica difícil de fazer. Mas a parte difícil é ter clientes que tenham um cabelo saudável e que gostem de cuidar do cabelo para conseguir ter o cabelo dos sonhos, que é aquele loiro milionário, porque eu falo que é milionário mesmo. Porque se ela não tiver produto para tratar no pré-descoloração e no pós-descoloração, essa cliente ela não merece a técnica do Total Blonde, tá? Não dá para fazer. Então o cabelo ele precisa ter saúde. Porém, não é uma técnica difícil de ser aplicada. E eu amo, é por isso que eu me destaco muito na técnica do Total Blonde, porque eu faço sim o impossível acontecer e consigo mostrar pra mulherada que é possível sim ser loira e ser saudável. Dá, tá? Toda mulherada, a coisa que as minhas clientes mais ficam impressionadas quando fazem luzes comigo é pela saúde que fica do fio. Ou seja, você consegue atingir uma técnica do Total Blonde com o nível mais alto de um loiro e com ele extremamente saudável. A aplicação da técnica Summer Blonde, da técnica Total Blonde, ela nada mais é do que você fazer ela por inteiro com mechas finas e um eriçado bem rente à raiz. Só que no meu curso eu explico como você fazer isso de forma, prática e segura, muito segura. E não tem erro, gente. Eu tenho até um aluno que fez curso presencial aqui comigo e ele tá arrasando demais. E é muito bonito de ver. Todas as minhas alunas, quando postam, o resultado é incrível. E o que mais chama a atenção da técnica Total Blonde é não precisar fazer o uso do tonalizante para esfumar e você conseguir fazer esse esfumado naturalmente. E é isso que eu ensino, tá? É isso que eu ensino. Então é isso, gente. Pra mim a técnica do Total Blonde também não tem muita diferença de tons. Não é uma técnica que você consegue fazer, sei lá, um moreno iluminado, um caramelo ou um dourado. Não se faz técnica Total Blonde se não for para deixar a cliente com o cabelo peroladão ou bem brancão. Não se faz. Por quê? Aí você me fala, nossa Ana, mas por que o Total Blonde não tem essa variedade de cores? Por quê? Porque é uma técnica que tem muita quantidade de mechas descoloridas. Então na hora que ele desbota, na hora que você se expõe ao sol, é um cabelo, é uma técnica que você tem que estar sempre matizando. É um cabelo que se você deixar amarelar, você vai ficar pintinho amarelinho, porque não é uma mecha que vai ficar amarela, é ele inteiro, é os 90% descolorido que vai ficar feio. Então a técnica do Total Blonde não tem esse jogo de cores. Ou é perolado, ou é platinado, ou é o brancão. São essas três cores, as únicas três cores que dá pra fazer com o Total Blonde. Lembrando vocês de fazerem as perguntas aqui pra mim, que no final da explicação aqui da técnica Total Blonde, eu vou estar respondendo todas vocês, tá?
E técnica Total Blonde também, o cabelo da cliente tem que estar saudável, tem que ser, tem que estar com muita prática para poder executar o Total Blonde. Tem que pegar mechas bem fininhas para você conseguir fazer uma quantidade grande de mechas. Usa muita quantidade de produto. Tem que realmente a cliente fazer valer a pena. Eu falo que para uma técnica Total Blonde não é a cliente que escolhe, é o profissional que escolhe se ela pode ou não ter essa técnica Total Blonde, porque é uma técnica que precisa de muitos cuidados e a gente precisa que esse cliente entenda isso e faça jus ao que tem que ser feito, tanto antes, depois, durante, enfim. E a técnica Total Blonde não tem tanta diferença de cores. Eu vou passar para as perguntas agora então, tá, gente? Primeira pergunta. Dona K Beauty. Ana, boa noite. Existe um tempo de ação do OX e do pó descolorante? Tipo, depois de um determinado período ele pode parar de agir na descoloração? Sim, ele pode parar. E tem várias formas do porquê que pode parar de agir o pó descolorante. Uma, se você faz um pó descolorante muito duro, ele às vezes não tem um poder muito grande de penetração. Então, o que acontece? O cabelo, ele suga o pó descolorante, seca a mecha com o produto e para de descolorir. Aí é onde a famosa lambança, eu falo que é a famosa lambança, porque daí você tem que ficar reaplicando esse produto várias vezes. Outra coisa também, quando você deixa o pó descolorante escorregar, que foi isso que eu tinha avisado aí sobre a mancha. Se você deixa o produto, o papel escorregar um pouquinho, por mais que ele não manche o cabelo, ele fica exposto. Ou seja, se você não fizer uma boa aplicação naquela região ali, ele vai descolorir com diferença aonde tá com mais quantidade de produto. Então existe sim essa diferença aí do pó descolorante parar de agir, tá? Ou também quando o cabelo ele é muito grosso, você aplicou bastante produto, ou ele tá com coloração também. Tudo isso, um cabelo grosso, ele descolore até determinado ponto. Então você tem que sempre estar olhando para ver se o cabelo grosso sugou todo o produto, por mais que você tenha feito uma boa aplicação, porque pode acontecer. Quando a cliente ela tem coloração no cabelo dela, essa coloração ela já vai impedir o cabelo de descolorir com facilidade. Então às vezes você pode passar um pó descolorante lá, achar que tá tudo lindo, indo, mas chega uma hora que esse pó descolorante ele para de agir. Por quê? Porque ele não tem tanta força para penetrar mais aonde tem coloração, tá? Então pode acontecer isso sim, essa diferença aí com o pó descolorante. Próxima pergunta. Por isso que a aplicação tem que ser perfeita, e é isso que eu ensino. Em relação a produtos, qual pó você trabalha? Em questão de produto, não vai adiantar muito eu falar pra você qual produto que eu uso. Por quê? Porque você tem que se identificar com a marca que você trabalha, porque a marca, cada marca hoje, e olha que tem diversidade, nossa, tem muita marca aí de pó descolorante, de coloração. O importante é você conhecer a marca que você trabalha. Não adianta eu falar pra você qual é a marca que eu uso, porque a marca que eu uso, ela é muito rápida. E aí, se você não trabalhar em conjunto com a marca que você trabalha, então não vai dar certo. Por exemplo, se eu demorasse muito para aplicar o produto na cabeça da cliente e usasse uma marca que tem ação muito rápida na descoloração, não casa, entendeu? Porque daí isso daí vai te atrapalhar. E isso determina de marca para marca. Tem marca que é mais devagar, é mais lento. Tem marca que o pó descolorante protege o fio. Então eu digo que em questão de marca, de produto, de pó descolorante, você tem que se aprofundar na marca que você gosta de trabalhar, tá? Para você conseguir entender qual é a parte técnica desse produto, para ver se ele anda em conjunto com você. Próxima pergunta. Em relação à raiz que descolore mais rápida, talvez isso daqui seja a diferença de cor sobre a raiz descolorir mais rápido do que a ponta. É uma coisa bem simples e que eu ensino muito no meu curso, que é sobre fazer uma aplicação bem feita com o produto. Uma das coisas que eu não consigo
É de mim, Ana Flávia, eu não consigo economizar produto, gente. Tipo, uma técnica Total Blonde. Se eu precisar derramar 5 potes colorantes, 5 caixas, 5 potes de descolorante na cabeça da cliente, eu vou derramar 5 potes na cabeça da cliente de descolorante. Eu sou dessas, eu não consigo economizar. E só dá a diferença da raiz para as pontas, ou se tem coloração nas pontas, porque obviamente vai abrir de uma maneira na raiz e de outra nas pontas, ou se você não fizer uma aplicação bem feita. O que é uma aplicação bem feita? Tacar pó descolorante dentro da mecha, gente. Não ficar com esse negócio de economizar produto. Isso daí não existe. Você tem que fazer serviço bem feito. Se você consegue economizar produto e fazer um serviço bem feito, ótimo. Ótimo. Eu não consigo, de verdade, eu não consigo. Eu gasto muito produto. Então, ou é uma aplicação bem feita, ou também tem aqueles casos assim que o cabelo da cliente é muito comprido e tem muita distância da raiz para as pontas. Se eu vejo que deu essa diferença de cor de raiz que abriu muito rápido e as pontas ficaram de outra cor, chegou no tom desejado da raiz, eu removo tudo no lavatório. E depois eu passo descolorindo tudo de novo só nas pontas onde não abriu. Ou seja, faço 2 descolorações se for necessário. Mas primeiro eu removo tudo e faço separadamente. É isso que eu faço. E aí lá vamos nós com mais produto, né? Porque daí eu gasto produto até umas horas, gente. Vocês não têm noção. E assim, sempre gastei muito produto. Eu não ficava indignada de eu gastar muito produto. Eu ficava indignada de eu não chegar num nível de poder cobrar isso do meu cliente. E foi uma das coisas que eu consegui hoje. Hoje, o valor que eu cobro nas minhas luzes, pode ter certeza que eu não cobro porque, agora a Ana Flávia é a deusa dos loiros. Não. É simplesmente porque por muitos anos da minha vida eu tive que dar tratamento de graça para poder fazer meu serviço bem feito. Eu tive que usar muito produto e cobrar pouco para poder chegar onde eu cheguei hoje. Então hoje, as luzes da Ana Flávia, da deusa dos loiros, ela não é cara. Ela simplesmente é o preço que se paga, é o consumo que se tem. Então assim, trabalhem muito, estudem muito, sejam perfeccionistas, porque eu sou perfeita. Eu fico louca da vida se sair uma mecha do jeito errado, que pode acontecer, aquilo que eu falo. Não é problema errar, problema é não saber corrigir o erro, né, no caso. Então assim, lutem muito, gente, para vocês conseguirem poder cobrar tudo dos seus clientes, desde uma reconstrução que você faz no lavatório até a quantidade excessiva de produto que você faz o uso na sua cliente. Próxima pergunta. Técnica Total Blonde, você usa tonalizante para esfumar a raiz? Não. Esse é o meu diferencial. Eu não uso tonalizante para quase nada. Tonalizante para esfumar é uma coisa que eu não uso. Só se houver necessidade, tá? Então 20% do meu público hoje eu faço o uso do tonalizante para esfumar. A técnica do Total Blonde, a coisa que eu mais ensino é como você fazer uma aplicação perfeita para não ter a necessidade de fazer uso de tonalizante para esfumar e corrigir qualquer tipo de imperfeição que você deixou a desejar na hora que você estava aplicando o produto na cabeça da sua cliente. Próxima pergunta. É verdade que a queratina paralisa a quebra? Não, porque quebra, quebrou, não tem como colar de volta. O que a queratina faz é estabilizar um fio elástico, a elasticidade. Quebrou, já era, gente, de verdade, não tem o que fazer. Porém, o fio que está elástico, ele tem grande facilidade de romper. Então a queratina, ela estabiliza esse fio. Detalhe que fazendo o uso correto. Porque se você fazer o uso de excesso de queratina, o cabelo ele fica duro, igual um pau. E não reverte, tá, gente? Não reverte. Você pode ficar hidratando, que ele não reverte. Ele ameniza, vai ficando bom. Por quê? Porque a própria vitamina do nosso corpo vai sendo passada pro cabelo. Então ele tende a melhorar com a vitamina do seu corpo e com os produtos de qualidade que você estiver usando. Mas
demora um tempo. E ele fica bem rígido, bem rígido. E é isso, gente. Acabamos todas as perguntas da técnica Summer Blonde, técnica Morena Iluminada e técnica Total Blonde. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essas 3 técnicas. Eu tenho no meu curso do Método Perfect Blondes. Desde como você fazer um teste de mecha, fazer uma aplicação no papel, segurar o eriçado, como fazer o eriçado, sobre a distância de raiz. Tem um e-book completo sobre colorimetria, que é onde você vai conseguir ver qual tonalidade se encaixa melhor para cada tipo de técnica. Fora os bônus, que entra também nas 3 principais técnicas da atualidade, que é progressiva em loiros, botox em loiros, tem vários outros bônus. Mas assim, uma das coisas que eu precisava muito aqui falar para vocês, hoje eu tenho um grande diferencial, que é fazer correção de cor. E você nunca vai conseguir fazer uma correção de cor se você não tiver a prática dessas 3 principais técnicas. E a técnica principal que você consegue fazer, praticar, aprender do zero, sabe o que é aprender do zero? É a técnica do Morena Iluminada. Por isso que eu tirei hoje o dia para poder falar bastante sobre a diversidade que as técnicas te trazem. Então assim, quando eu falo as 3 principais técnicas, é porque você sabendo fazer essas 3 técnicas, vocês conseguem fazer vários outros tipos de loiro, vários tipos de tonalidade. E a técnica do Morena Iluminada, você consegue ter prática para poder fazer vários níveis de loiro, vários estilos de mecha. A técnica do Summer Blonde te propõe a começar a se arriscar a fazer uns cabelos mais loiros, atingir um nível mais alto de um loiro, até você ter segurança de fazer a técnica do Total Blonde. Então é como se fosse o passo a passo de como você aprender a fazer luzes, a dominar luzes no cabelo, sem perigo algum de fazer manchas no cabelo, porque o que eu ensino vocês é praticarem o eriçado. E gente, o eriçado mudou a minha vida, porque eu também manchava muito cabelo fazendo técnica costurada. A única técnica que eu nunca trabalhei foi na touca, porque eu nunca nem quis trabalhar, porque eu já não gostava do efeito que a touca fazia no cabelo. Então essas 3 principais técnicas, vocês conseguem evitar tudo isso: mancha, uso do esfumado, como fazer uma aplicação perfeita, fora os bônus que vocês têm lá. E tudo isso eu tenho lá no meu link da bio, tá, gente? Quem quiser acesso ao meu curso do Método Perfect Blondes, com as 3 principais técnicas, técnica Morena Iluminada, técnica Summer Blonde e técnica Total Blonde, tem no link aí no meu feed, na minha bio, o link do curso, tá? Então quem quiser pode clicar lá. Alguém tem dúvidas sobre o curso? Caso vocês tenham dúvidas sobre o curso, podem mandar aqui que eu vou pegar 5 perguntas sobre o curso para poder responder aqui para vocês, tá? Lembrando que hoje são as 3 técnicas mais pedidas em qualquer salão. Não é porque é o meu salão da Deusa dos Loiros, do Estúdio FA, que só aqui pede Total Blonde, Morena Iluminada e Summer Blonde. São as 3 técnicas principais da atualidade. Todo mundo quer pontos de luz, todo mundo quer contorno marcado, todo mundo quer mechas com estratégias, todo mundo quer atingir o nível mais loiro, os níveis mais altos de um loiro, e é isso que a técnica do Total Blonde pode proporcionar para você. Então, gente, mandem suas perguntas sobre o curso que eu tô aqui para responder vocês. 5 perguntinhas. Já tem alguma? Não? Tem um recado para vocês, gente. Na próxima semana a gente vai entrar de novo em live. Toda segunda-feira, às 8 da noite, eu estarei sempre fazendo live aqui com vocês. E eu tenho uma convidada. Acabou de entrar aqui, gente, é Estúdio Bárbara Marques. Eu tenho uma convidada para a nossa próxima live, na nossa próxima segunda-feira. Uma das alunas aqui do Método Perfect Blondes, que ela tá arrasando. Eu fico aqui super feliz, só admirando o sucesso dessa mulher na cidade dela.
E saber que eu contribuí um pouquinho para tudo isso acontecer, para isso se transformar, é muito, muito gratificante. Essa é a Bárbara, gente. Quem quiser pode entrar também no Instagram dela para conhecer, para ver o trabalho dela, como é até bem parecido com o meu. Eu vejo que a Bárbara faz muito Summer Blonde, gente. Muito, 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 muito mesmo. A mulherada lá, as clientelas dela, que é tudo Summer Blonde. Então, próxima segunda-feira a gente vai estar em live com uma das nossas alunas, a Bárbara, do estúdio aqui, ó, Estúdio Bárbara Marques. Maravilhosa, você faz parte da minha vida, amiga. Ai, meu Deus, como eu fico feliz, vocês não têm noção. Porque é aquilo que eu falo, da mesma maneira que eu já fiz um curso que mudou a minha vida, eu tenho certeza que as minhas alunas, quando falam que eu mudei sim a vida delas, eu acredito perfeitamente. Porque sempre vai ter um curso que vai fazer a diferença. E a Bárbara tá arrasando, gente. Até premiação a bicha tá ganhando lá na cidade dela. Quem tiver perguntas aqui sobre o curso do Método Perfect Blonde, já pode deixar aqui que eu vou responder 5 perguntas sobre o curso. Você tem curso presencial? Gente, em março já estaremos lançando aí o curso presencial. Então, quem tem interesse de curso presencial, fiquem sempre por aqui, que vira e mexe, eu vou entrar nesse assunto pra gente já se programar pro curso de março, tá? A gente já tá formando aí a equipe, todos os alunos para o curso de março. Quem quer curso presencial é em março que vai acontecer. Quem tiver interesse, já entre em contato com a gente pra gente formar essa turma pro curso de março. Mais uma pergunta. Em cabelos cacheados, usa a mesma técnica? Sim, usa a mesma técnica sim. Inclusive, eu recomendo sempre você a escovar o cabelo da cliente, dependendo de como que é a ondulação do cabelo dela, tá? Valor do curso, chama aqui, né? Entra no link da bio. Tem o valor do curso lá na bio. Tá no link, gente. Só clicar lá que vocês têm acesso a tudo, como que é o curso, quais os valores, valor do curso, link na bio. Tô vendo bastante gente perguntando o valor do curso. Entra na bio. Ah, inclusive temos desconto promocional, ou melhor, estamos com o valor promocional do curso do Método Perfect Blondes. Só entrar na minha bio que tem o link lá, gente. Você clicando, vocês já caem direto na página do curso Método Perfect Blondes, com as 3 principais técnicas da atualidade: morena iluminada, técnica Summer Blonde, técnica Total Blonde, com mais bônus de botox em loiros, progressivo em loiros, como avaliar e fazer um teste de mecha, como recuperar cabelo elástico, porque também não tem como você fazer uma técnica Total Blonde e não saber como recuperar um cabelo. E isso é um dos bônus exclusivos que tem no curso do Método Perfect Blondes, com as 3 principais técnicas da atualidade. Quem tiver interesse gente, tá com valor promocional. Então, assim, não vai ter esse valor depois. Então, quem quiser, entre agora lá na minha bio e clique no link da bio, tá? Tem retoque também, viu, gente? Retoque de Summer Blonde. Tem muita gente aí que também tem muita dificuldade na hora de fazer um retoque de luzes. E isso é uma coisa que tem lá no meu curso também. E tá incluso nos bônus do curso do Método Perfect Blondes. O papel usado faz diferença? Sim, e muito. E isso eu ensino lá no meu curso. Gente, é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Pra gente poder estar encerrando. E, gente, não se esqueçam que semana que vem eu tenho uma convidada, uma aluna convidada para nossa live às 8 da noite, na próxima segunda-feira. Então, quem tiver compromisso, já desmarque ou deixa a notificação já ativa aí, que a gente volta com uma live na próxima semana. Tem mais uma pergunta. Quem não aprender com esse curso? Gente, muito obrigado pela live de hoje. Vocês são um arraso. Mais um dia, mais uma vez, muito bom estar com vocês. Quem quiser tirar um print que participou da live toda, agora é a hora, hein, gente? Quero ver o print de vocês.
com as 3 principais técnicas da atualidade. A hora do print, hein, gente? Quero ver todo mundo me marcando, hein? Que eu vou sair repostando todo mundo. E, inclusive, stalkeando. Vou dar uma olhada aí no Instagram de vocês e sair stalkeando todo mundo. E é isso, gente. Muito obrigada. Amei mais um dia estar com vocês. E deixem marcado aí, anotado, próxima segunda-feira, às 8 da noite, estaremos em live mais uma vez. E obrigada por tudo, gente. Um beijo e até a próxima.